Olá, pessoal! Eu sou Ana Luísa Mano, psicóloga, e essa é a Prosa das 5. Esse é um episódio muito importante da Prosa das 5, porque ele inaugura uma nova etapa desse canal. Infelizmente, o Lucas decidiu seguir alguns outros rumos na carreira dele nesse momento, e, portanto, ele não vai estar mais aqui conosco, mas quem sabe ele retorne como convidado em algum episódio surpresa. Lucas, sua falta será sentida. A partir de agora, então, a Prosa das 5 vai ser coordenada por mim e toda semana teremos convidados especiais. Esta semana, temos duas pessoas muito queridas aqui conosco, que são a Natália Stewart e a Luísa Albano. As duas moram nos Estados Unidos, nós nos conhecemos num grupo de internet. Eu convidei elas hoje para falarem sobre gravidez e saúde mental, da perspectiva de quem mora fora do Brasil. Sejam bem-vindas! Oi, pessoal. Oi, Ana Luísa, Natália. Obrigada aqui pelo convite. Estou muito feliz de estar participando com vocês desse podcast hoje. É um tema muito especial para mim, então eu queria agradecer mesmo pelo convite aqui de estar com vocês nessa conversa, nessa prosa. Oi, pessoal. Obrigada também pelo convite, Ana Luísa. Olá, Luísa. Estou muito animada para a gente prosar um pouquinho sobre esse tema tão importante e tão interessante. Luísa, conta um pouquinho pra gente sobre você, para as pessoas poderem te conhecer melhor. Quanto tempo que você mora fora? Por que você decidiu vir? Por que decidiu ficar? E você está grávida de quanto tempo? Eu estou morando aqui nos Estados Unidos desde março do ano passado, então assim, não faz muito tempo, eu sou uma recém-chegada aqui, né, que o pessoal fala. Eu vim para cá para morar com o meu marido, o David, né, a gente se conheceu em 2019, quando eu fiz o intercâmbio aqui para os Estados Unidos. Eu sempre quis fazer o intercâmbio, né? Sempre quis ter a experiência de morar fora. E só que acabou nunca dando certo, né? Ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando. Sempre tinha alguma coisa, um empecilho que eu não conseguia concluir, né? Esse sonho que eu tinha de para ter uma experiência no exterior, né? Não assim me mudar, mas assim ter uma experiência fora. E em 2019 eu consegui juntar ali um dinheirinho, né? Depois de muito tempo e consegui vir para cá. Foi para Nova Jersey mesmo. E no meio do intercâmbio, assim, 15 dias depois, eu conheci o David. Então, a gente ficou na amizade, assim, né? Eu tive que voltar para o Brasil, a gente ficou com uma amizade muito forte, né? Durante esses quase 3 anos. Mas não dava para assumir um relacionamento à distância, né? Assim, era muito complicado. Teve a pandemia, então foi muitas complicações que aconteceram durante esses 3 anos, quase 3 anos. Mas a gente conseguiu se encontrar algumas vezes, né? Então a gente fez algumas viagens juntos, né? A gente foi para fora, a gente se encontrou em Istambul, que é uma história à parte, assim, foi o único lugar que estava aberto na pandemia para a gente ir. E depois, um ano depois, a gente se encontrou de novo, a gente foi para a Europa. Então foi assim, foram encontros, né, que assim a gente conseguiu manter o relacionamento, né, manter a amizade mesmo muito forte. Ele foi uma das pessoas que eu mais conversava durante a pandemia também, então foi muito importante para mim durante todo aquele, né, aquela loucura que foi, né, psicologicamente para todo mundo. E ano passado, na verdade em 2021, no final de 2021, ele me convidou para vir morar aqui com ele, né? Então eu tive que tomar uma decisão aí na minha vida, na minha carreira, em tudo, né, para vir para cá. Mas eu vim em março de 2022 e deu tudo certo, né? A gente tô aqui, a gente se casou e estamos esperando um nenê agora, então foi uma história assim muito maluca, muito doida, mas que graças a Deus deu certo, né? Então a gente está muito feliz agora. Só um breve resumo, né, do que aconteceu. E você tinha perguntado também quantos meses eu tô, né? Agora eu já tô no 9º mês. Então já agora já reta final, né? Já tô quase nos finalmente ali dela nascer. Então tá bem pertinho já agora. Bom, seja muito bem-vinda mais uma vez.
E agora vamos falar com a Natália. Então, Natália, mesma coisa. Quanto tempo que você mora fora? Por que decidiu vir? Por que decidiu ficar? E você está grávida de quanto tempo? Obrigada também pelo convite. É um prazer estar ao lado dessas duas mulheres maravilhosas que nos conhecemos esse ano. Sim, eu estou aqui há acho que 5 anos, desde o início de 2018. Eu vim por um intercâmbio, né, de trabalhar e de estudar, que você passa 1 ano. Decidi vir já por um sonho de garota, de conhecer os Estados Unidos, e porque eu estava finalizando a minha faculdade de Direito, estava iniciando a minha carreira de Direito lá, e achei que era o tempo oportuno para eu entrar nesse intercâmbio, que tinha um limite de idade, eu tinha que ter no máximo 26 anos, eu estava fazendo 26 anos, então eu queria aproveitar essa única oportunidade, dar uma pausa e vim para cá, para viajar, para aprender inglês. E também não estava muito feliz com o mercado de trabalho no Brasil, eu já estava com a intenção de morar fora, ou talvez de continuar minha carreira acadêmica em Portugal, então Estados Unidos seria somente uma pausa, uma experiência mesmo. Mas aí eu também resolvi ficar, porque conheci hoje meu marido, né? No primeiro ano de intercâmbio, a gente começou a namorar e nos casamos em 2019. E esse ano a gente está esperando o neném também. Eu estou começando o 6º mês de gravidez. E é isso. Legal, meninas. Vamos começar, então, explorando um pouco mais a fundo os temas da gravidez e saúde mental no exterior. Queria fazer a pergunta inicial pensando na minha experiência própria, que eu sei que a gravidez pode ser uma montanha-russa de emoções. Queria que vocês contassem um pouquinho como que foi a descoberta dessa gravidez para cada uma de vocês, como que foi os sentimentos que vocês tiveram, o que passou pela cabeça, as mudanças no corpo, um pouco da experiência em geral mesmo, como foi para cada uma de vocês essa experiência? Eu vou contar um pouquinho, né, como que foi a minha experiência. A minha experiência foi bem maluca, na verdade, né, além de eu já estar morando fora, também aconteceu de eu descobrir a gravidez tarde, né, assim, não tarde, mas assim, demorei para descobrir que eu estava grávida, então juntou todas as emoções possíveis de uma vez, né, então foi um período muito maluco na minha vida, mas agora, né, já estabilizou, né, depois de toda a correria. Mas a gente descobriu, ano passado eu estava com uma loja, né, de produtos importados e aconteceram muitos problemas, né, durante esse período, porque teve muitas mudanças no Brasil, então teve muitos problemas na importação, no correio, tanto que a gente parou por enquanto, né, porque foi realmente um período muito estressante. E eu acho que esse foi um dos motivos de eu não ter me atentado, assim, né, o que estava acontecendo ali, né, comigo, as mudanças no meu corpo, porque realmente foi um período estressante para mim. Então, quando eu descobri a gravidez, foi no final do ano passado que eu desconfiei que eu estava grávida, então, assim, já estava bem avançado, e a gente fez o teste em janeiro, então, assim, foi muito recente, e a gente viu que estava, né, assim, quando a gente viu positivo ali, foi uma mistura, assim, de emoções, mas eu não tinha ideia, assim, de que eu já estava com a gravidez avançada, né, assim, eu achava que, tô com 3 meses no máximo, né, assim, pelas contas que eu fiz, eu achei que eu estava com 3 meses. Mas, assim, a gente ficou muito feliz, a gente não estava esperando, não foi planejado, não posso dizer que foi planejado, a gente sabia que a gente queria ter filhos, mas não agora, assim, talvez ano que vem, né, no começo do ano que vem, ou no final desse ano, então não foi planejado, não foi, né, assim, vamos ter um filho, mas a gente ficou muito feliz, assim, eu lembro do dia, assim, que eu fiz o teste, aí o David que viu primeiro, ele que virou o teste, ele, na hora, assim, ele virou para mim, nós dois, assim, começamos a chorar juntos, então, assim, foi muito emocionante, muito mesmo, e muito feliz, foi um momento, assim, realmente que a gente ficou feliz, e depois a gente, né, acho que a gente vai entrar mais a fundo, né, como que foi esse processo,
Mas quando a gente conseguiu ir no médico, né, eu não estava conseguindo ir no médico, porque eu não tinha ainda os documentos aqui, né, a gente tinha casado há pouco tempo, então eu não tinha documento para ir no médico, eu não tinha seguro-saúde, não tinha praticamente nada. Então, é por isso que foi também um período estressante, né? Além de ter passado tudo o que aconteceu com a nossa loja, né, de importados, descobri a gravidez e eu não tinha seguro, não tinha médico, não tinha para onde ir. Então, eu e ele perdidos, a gente, e agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? Com quem a gente fala? E a gente foi em um médico, na verdade não é bem um médico, é tipo um hospital de acolhimento para mulheres que vão decidir se vão continuar a gravidez ou não. Não que eu tinha essa dúvida, eu sabia que eu queria continuar, mas eu achei essa opção no Google, porque era uma opção grátis aqui em Nova Jersey, então eu liguei, né, nesse local e perguntei se eu podia fazer um agendamento, né, com eles para saber como funciona, né, porque eu estava totalmente perdida, eu não sabia por onde começar, em qual hospital ir, em qual médico ir. E foi nesse lugar, ele se chama First Choice, aqui em Nova Jersey, fica em Jersey City. Foi nesse lugar que eles me deram as primeiras orientações. Então, assim, a moça foi muito legal, assim, fiz o teste novamente lá. Ela conversou comigo, me acalmou, porque eu estava super desesperada, né, assim, aquela situação de não saber para onde ir, com quem falar. E ela me deu as primeiras orientações. Ela falou: você vai nesse hospital, você vai falar da sua situação, que você não tem, né, plano de saúde, para o que você vai fazer. Eu poderia entrar no plano de saúde do David, mas ainda iria demorar, né? Então, por isso que a gente estava nessa situação de não conseguir ir no médico. E o médico era super caro, né? Assim, os que a gente estavam vendo para particular, e a gente não ia conseguir pagar naquele momento, né? Por conta dos problemas que a gente teve com a loja, financeiros mesmo. E aí a gente foi no hospital, que essa moça recomendou pra gente. Só que era uma fila, gente, assim, para fazer de graça aqui nos Estados Unidos é super complicado, assim. Eu sei que no Brasil também mas a gente fica vendo que nem barata tonta, de um lado para o outro, assim. Não, agora você vai nesse hospital, agora você preenche a ficha lá. E eu só queria fazer o exame, sabe? Eu só queria saber se estava tudo bem com a nenê, o que estava acontecendo. Eu não sabia se era menina ainda, né? Mas eu queria saber, né, como que estava. E a gente não conseguia, não conseguia fazer os exames, não conseguia um médico. Então foi bem complicado, assim, o comecinho foi tenso, e até a gente conseguir, essa fila que eu falei para vocês, é uma fila para, tipo assim, carência, né? Pessoas que não podem pagar no momento, só que assim, eu também não conseguiria esperar, porque a fila era para daqui 2 meses. Então, assim, era 2, 3 meses que eu tinha que esperar para conseguir fazer o primeiro exame. Então a gente falou, não tem condições de esperar, assim, não dá, né? Então aí, graças a Deus, o David conseguiu me colocar no plano de saúde dele, depois de 1000 ligações, depois de 1000 tentativas, deu certo, mesmo eu ainda não tendo a documentação daqui, né? Que eu ainda estou no processo do Green Card. E aí, finalmente, a gente conseguiu marcar uma médica, eu fui lá, foi maravilhoso, a médica, assim, muito boa aqui na região mesmo. E quando eu fui fazer o ultrassom, que foi quando eu tive a surpresa, né? Porque eu estava esperando ela falar, não, né, que eu estou no máximo de 3 meses. Ela fez o ultrassom e falou, olha, esse neném não é de 3 meses, esse neném já está com mais de 5 meses. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Então já foi mais um baque, assim, né? Já foi aquela montanha-russa, né, de emoção, mais um êxtase, né, quando ela falou. Então eu falei, meu Deus, agora eu tenho que avisar minha família, tenho que falar, né, para os meus amigos, já passou um monte de coisa na minha cabeça, o nenê tá bem, eu não fiz os primeiros exames, eu não estava tomando vitamina, então passou 1 milhão de coisas pela minha cabeça, de verdade, mas no fim deu tudo certo, porque a gente teve muita sorte com essa médica, ela foi uma recomendação da minha sogra, então ela, desde o comecinho ali, quando a gente, né, começou os exames com ela já marcou tudo, agendou os exames até para o final. Eu tenho o exame agendado para a semana que vem, para outra, ela já agendou tudo. E ela está acompanhando, né, assim, agora eu sei que está tudo bem, quando a gente descobriu, estava com quase 5, estava ali 5, quase, não, estava 5 meses, né, de gravidez. É que eu não lembro exatamente a semana que a gente foi.
Mas agora a gente já está aqui no processo final, né? Já está quase ela chegando e tá tudo bem, né? Mas realmente são muitas emoções, né? Além de estar morando fora, de estar longe da família, passar por isso, né? De ter o que eles falam que é a gravidez silenciosa, né? Então foi muitas emoções. Mas acho que é isso, né? Só queria explicar assim como que foi, né, o processo para mim, como que foi a descoberta, como que foi os primeiros exames, né? Mas agora tá tudo certo, tá tudo bem. Muito interessante, Luísa, uma história cheia de aventuras, né? Inesperadas aí. A gente, aos poucos, vai explorar mais aqui durante a prosa, né? Sobre tudo isso, mas, nossa, já com fortes emoções, né? Desde o começo. E você, Natália, conta pra gente um pouco, né? Da sua experiência, né? Como é que foi? Tá, então, a gente já estava, eu e meu marido já estávamos planejando desde o ano passado, estávamos tentando, mas aí não engravidamos no primeiro período de tentativa e meu marido teve uma mudança no trabalho, uma promoção, ia ter que viajar bastante, então achamos que era melhor dar uma pausa mesmo e regrupar essa ideia esse ano, né? Mas aí aconteceu, engravidamos. Eu acho que quando paramos de pensar em planejar muito, relaxamos e engravidou. Então, ficamos muito felizes. Descobri um pouco antes do Natal do ano passado. E foi uma emoção para os dois. O meu marido ficou repetindo assim: conseguimos, né? Conseguimos. Então, eu sei que deve ser muito frustrante e difícil para algumas mulheres, para alguns casais que enfrentam alguns problemas de fertilidade. Então, eu já estava ficando preocupada com isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, foi uma imensidão assim de felicidade. A gente não quis nem esperar para contar para a família, que geralmente as pessoas esperam até o terceiro mês, né? Quando está um pouco fora de risco, mas a gente estava tão feliz e seria o primeiro neto da família do meu marido, e aí a gente queria contar logo, então com 5, 6 semanas a gente já contou ali antes do Natal um pouquinho para a família, então foi só alegria, graças a Deus. Mas aí vem toda essa insegurança, né? Porque a gente mora fora, a gente não tem esse suporte da família, da minha família perto. Então, com certeza, passou muita coisa na minha cabeça em relação à insegurança, em relação a muita saudade, né? Como eu queria dividir esse momento com eles em pessoa. Mas é assim, infelizmente, a gente tem que gerenciar a nossa vida também com as coisas que a gente não pode ter, né? Então, o que me ajuda bastante é fazer terapia, né? Eu faço terapia já há uns 2 anos e realmente isso foi o que me salvou, assim, de todas as minhas angústias, saudade, inseguranças por conta da mudança, né? De país e estar longe da família. Então, isso tem sido primordial durante a minha gravidez. Também você mencionou aí da questão da mudança do corpo, né? E isso tem me preocupado bastante. As sensações, umas dorzinhas, as mudanças, né? Eu acho que a Luísa também entende um pouco disso. E aí, graças a Deus, a médica, né? Diferente um pouquinho da Lu, eu tenho um plano de saúde do trabalho já estou aqui um pouquinho há mais tempo, e aí eu consegui já ter todos os exames certinho, mas a terapeuta é essencial também nessa equação, com certeza, porque dá muita saudade de casa, eu penso como é que eu vou criar a minha filha, né? Agora eu sei que é uma menina, né? Como é que eu vou criar ela, como é que eu vou introduzir ela para a nossa cultura do Brasil, daqui, né? Quais são as músicas, porque ela não vai ter tanto contato com a minha família,
Então, eu fico um pouquinho, assim, tristinha, mas assim que der, eu vou viajar, vou levar ela para o Brasil. E eu acho que esse processo todo, como eu falei, né, é terapia. Eu super recomendo para todos vocês, para ajudar com tudo isso. E é isso, eu acho que agora eu estou chegando um pouco na metade, começando o terceiro trimestre, né, da gravidez. Então, estou sentindo mais as mudanças no meu corpo, estou tentando ser mais... me perdoar também, deixar um pouquinho as emoções virem e entender um pouquinho que é uma montanha-russa. É tudo junto, é medo, é saudade de casa, mas vai ficar tudo bem. Agora eu estou só positiva e também as amigas, né? As amigas ajudam muito, porque a gente não tem família aqui e é uma das coisas que acho que a Ana comentou comigo, é que vocês, amigas aqui, são a nossa família, né? Se tornam a nossa família. Então, eu acho que parte de toda essa minha jornada, encontrar amigas como vocês, amigas vivendo a mesma fase da vida também, né? Que tem neném, ou são casadas, ou que querem, ou mesmo que não, mas são sempre maravilhosas. Então, assim, eu acho que grande parte desse suporte, além de terapia e o suporte médico, é também as amizades, né? Eu acho que é muito importante para todo esse processo ser um pouquinho mais fácil. Muito legal te ouvir, Natália. E acho que você também levantou, assim como a Luísa, alguns temas muito fundamentais para a gente pensar aqui juntas hoje, né? E já vou dar até uma deixa aí para a segunda pergunta, que tem a ver com a rede de apoio, justamente, que é isso que vocês estão falando, né? Quem são as pessoas que ficam ao nosso redor, né? Que a rede de apoio é um dos temas mais importantes da gravidez, no sentido de você ter alguém que pode estar ali para você, né? E quem é essa pessoa, ou quem são essas pessoas? E no contexto de morar fora do Brasil, ainda, para mim, pelo menos, tomou muito mais importância essa questão, ao acompanhar a minha gravidez, de realmente parar para questionar, né, como é que a gente faz quando a gente está inserido em outra cultura, outro idioma. Eu lembro de pensar, nossa, mas que língua que eu vou falar quando eu estiver lá no hospital, quando chegar na hora, né? E se eu quiser falar uma coisa em português, eles não entenderem, e se eu esquecer como é que fala em inglês, e vários pensamentos, várias coisas, a gente não conseguir se comunicar direito, né? Acontecer coisa que eu não quero que aconteça, né? De um jeito que não vai ser legal. Então, eu fico pensando um pouco isso, a pergunta tem a ver com isso, porque vocês também, inclusive, são casadas com parceiros que não são brasileiros, né, no caso. Então, até nisso, né, também tem um outro idioma para se comunicar, né, tem várias questões aí. Então, a pergunta é, de que forma vocês sentem que a ausência de uma rede de apoio familiar e social, pensando aí com família e amigos no Brasil, né, no caso de vocês duas, de que forma isso impacta para vocês durante esse processo que vocês estão vivendo? Bom, para mim é um impacto muito grande, assim, muito mesmo, porque eu cresci com a minha avó e com a minha mãe e com a minha tia ali pertinho de mim, né? Então, até mesmo antes de eu vir para cá, eu ainda estava morando na casa da minha mãe. Então, sempre fui muito ligada a ela, né? Eu e minha mãe, a gente é, assim, melhores amigas, né? A gente sai juntas, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai no parque. Então, eu e ela sempre fomos muito unidas. E a minha avó também, né? A minha avó, eu sou a netinha dela, né? Então, até hoje, assim, ela recentemente até me enviou uma caixa com chocolates, assim, né? Aqueles presentes de vó. Então, a minha família sempre foi muito presente, né? Mesmo meu pai, meu pai e minha mãe são divorciados, né? Mas meu pai nunca deixou de ser presente. Ele é muito presente mesmo na minha vida, né? Então, eu estava realmente sentindo muita falta, né? Desde o meu primeiro mês aqui eu já senti saudades, assim, né, dos meus irmãos, da convivência com a minha mãe, da minha avó. Minha avó mora, assim, no mesmo quintal, né, da minha mãe. Então, realmente, a gente sempre foi muito unida, né, muito juntas, assim, almoços de domingo, coisas, assim, cotidianas mesmo, a gente sempre fez juntas, né. E quando eu vim para cá foi um impacto, porque eu não conhecia ninguém, só o David, né, praticamente. E, assim, eu tive muita sorte porque a minha prima se mudou para Nova York recentemente.
Então, tenho ela aqui perto, né? Mas assim, ela tem a vida dela, ela trabalha, ela tem estuda, então assim, não dava também para a gente ficar, né, sempre juntas ali no meu começo, né? Quando eu vim para cá. Então foi assim, ter uma rede de apoio de amigos e de família para mim realmente estava fazendo muita falta. Tanto que quando eu conheci as minhas amigas agora, né, que são vocês, foi um dia que eu estava assim me sentindo muito sozinha. Foi um dia que eu estava me sentindo assim muito solitária. Eu falei, gente, eu não tenho amigas aqui, né? Os meus amigos são os amigos do David, são as namoradas dos amigos, assim. Eu não tenho a minha rede, né? As minhas amigas. Né, já passou quase um ano que eu tô aqui, e eu ainda não construí uma rede minha, né? Então eu percebi assim como é importante, né, você ter os amigos aqui, porque você ter amigos no Brasil, a gente sabe, né, que pode contar com eles, né, eu tenho amigas lá no Brasil, mas elas estão no Brasil, elas estão longe, né, assim, eu estava sentindo falta realmente de ter um contato mais físico, né, de estar ali, de tomar um café e tomar um suco com uma amiga. Então, não sei se assim a gravidez fez aumentar esse sentimento, mas assim, em janeiro, em fevereiro desse ano, eu estava assim, realmente me sentindo assim, foi um momento de solidão. E eu entrei no grupo no Facebook lá, como quem não quer nada, e escrevi, quem mora em Nova Jersey pode me adicionar no Instagram, né, pra gente conversar. E foi muita sorte, porque assim, a gente fez um grupo muito legal, né, assim, foi totalmente coincidência, porque é um grupo que tem amigas que têm nenê, tem amigas que estão grávidas, amigas que querem ter filhos, então, assim, parece que encaixou tudo, sabe? Assim, foi realmente, assim, caiu do céu, assim, para mim, porque fez muita diferença mesmo. Não ter a família aqui, para mim, é muito difícil, principalmente a minha mãe. A minha mãe, minha avó e minha tia, né, elas são, assim, muito presentes, então eu estava sentindo muita falta. E, assim, em questão de amigos, eu senti, assim, não que eu afastei, assim, mas é normal, eu acho que é natural a gente mudar de país e sentir um pouco que se afastou dos amigos, né? Porque eles continuam a vida deles, eles continuam saindo lá no Brasil e a gente não está mais inserida ali, né, naquele contexto deles, né? Nos aniversários, nas festas. Então, querendo ou não, a gente acaba se afastando um pouco também. E assim, eu senti assim um distanciamento de alguns amigos que eu até não esperava. Então também foi assim um baque para mim, assim, amigas que eu achava que eu achava que eram bem próximas, assim, às vezes, não sei se é porque também assim as emoções, né, da gravidez, mas às vezes eu sinto falta assim, de uma amiga mandar mensagem perguntando como que eu tô. E às vezes pessoas que eu nem esperava, assim, nossa, não esperava mesmo, me manda mensagem toda semana perguntando, sabe? Como você tá? Como tá a gravidez? Como tá a nenê? E às vezes pessoas que eu esperava muito, assim, se afastaram. Então, realmente a gente nunca sabe, né, como vai ser, né, como que vai ser todo esse processo, né? Então, eu acho que agora que eu tô grávida também, eu penso mais assim, como que foi quando as minhas amigas estavam grávidas, sabe? Eu tenho amigas que moram fora também, eu tenho amigas que moram na Itália, tenho uma amiga que mora na França, e eu fiquei pensando, quando elas tiveram filho, eu fui presente na vida delas, sabe? Assim, eu mandei mensagem, assim, fui uma amiga presente, assim, agora que a gente se põe na situação que a gente percebe, porque às vezes a gente não está passando pelo mesmo momento, sabe? São fases diferentes da vida. Então, agora eu me coloco mais, assim, sabe? Eu penso mais, né? Como que é difícil a gravidez fora, e se eu fui presente na vida das minhas amigas, assim, então são coisas que a gente começa a pensar que a gente antes não pensava, pelo menos para mim, né? Eu tive muito desse sentimento, ainda tô tendo. Mas uma coisa que eu tenho muita sorte, assim, né? Que eu até comento com o David, a família dele tá aqui, né? Então, o pai e a mãe dele estão aqui. Eles não são brasileiros, eles não são americanos, eles são russos, então é totalmente diferente. Mas o David cresceu aqui, né? Ele cresceu nos Estados Unidos, então ele é praticamente americano. Ele não, assim, não tem aquela cultura russa, né? Assim, os pais dele, sim, mas ele cresceu aqui, os amigos dele são daqui. Então, para a gente vai ser meio que um mix, né? Como que eu fico pensando, como que vai ser, né, a nossa nenê crescendo, porque eu vou falar em português, o David vai falar inglês, os pais deles vão falar em russo, e então vai ser um mix, né? Mas
eu estava até comentando com a Ana um dia, né? Porque os russos, eles são muito parecidos com brasileiros. Pelo menos eu acho, né? Assim, eu não vejo tanta diferença. Não sei se com o americano seria mais diferente, mas assim, eu acho o russo muito, muito parecido, assim, culturalmente, diversos aspectos, assim, eu vejo muita semelhança com o Brasil. Então, acho que isso facilita. Agora, assim, eu não consigo falar do americano, né? Se é muito diferente ou se é parecido. Mas, por exemplo, a mãe do David, ela é muito presente. Ela sempre ela me liga, praticamente todo dia ela me liga, mesmo assim, mesmo se for uma conversa rápida, ela me liga para saber como que eu tô, como que eu tô me sentindo. Ela faz o papel da minha mãe aqui. Algumas vezes o David não pôde ir comigo no consultório, aí ela vai comigo, sabe? Então ela é super interessada em saber, assim, tá super feliz que a gente vai ter uma filha. Então, eu acho que ter o lado do marido é muito importante, né? Porque a gente já tá longe da família, longe dos amigos. Então, imagina assim, se não tivesse a família dele aqui, eu iria me sentir mais sozinha ainda, né? Assim, seria mais difícil. Então, ter a mãe dele aqui, que tá me dando todo o suporte, ela me ajudou no baby shower, me ajudou em praticamente tudo. Então, assim, eu não tenho do que reclamar dela, assim, porque ela realmente está sendo uma segunda mãe, né, praticamente. Mas acho que é assim, acho que é isso, né? Assim, agora é tentar driblar saudades, né? Porque eu fico pensando, nossa, minha mãe não está participando disso, a minha mãe não está participando daquilo, mas ao mesmo tempo eu sempre falo para ela, mãe, no final do ano a gente vai aí, a gente vai passar o Natal aí, então assim, você vai conhecer a nenê, não se preocupa. E ao mesmo tempo eu vejo que ela assim, ela não quer demonstrar que tá triste, ela não quer demonstrar que tá, ela não quer me deixar triste. Então ela sempre, né, tá motivada, tá? Não, você vai vir aqui, você vai conhecer, a gente vai conhecer a nenê, vai dar tudo certo. Mas assim, eu sei que ela tá triste, ela tá, né, chateada de não poder estar presente nesse momento, mas ela também não quer me deixar triste. Então é uma coisa que a gente tenta driblar, né, de alguma forma para conseguir passar, né? Porque não é fácil você tá, né, grávida, passando por tudo isso e tão longe da família. Mas acho que o importante é a gente sempre manter as conversas, né? Então, assim, tudo que acontece eu conto para minha mãe. Tudo que eu vou no médico, aí no final do dia eu mando um áudio para ela contando tudo, contando quanto que a nenê pesa, como que ela tá. Então, assim, eu sempre tento deixar a minha família o mais presente possível, mesmo eles estando tão longe. Então, eu sempre atualizo de tudo que está acontecendo, como que está sendo. A minha mãe sabe de tudo, minha avó sabe de tudo. Então, acho que isso é importante, assim, a gente tem que achar uma maneira de driblar a distância, né? Porque não tem outra forma, não tem outro jeito. Nossa, muito interessante isso, né, Luísa? Porque eu também estava lembrando, você foi contando, eu fui fazendo uma jornada interna das minhas experiências durante a minha gravidez, que a minha gravidez foi em 2020, 2021, e agora, 2023, as questões de pandemia estão mais relaxadas, já está bem diferente, mas eu tive que mandar uma carta para fazer um pedido de, eu não lembro o nome, para eles isentarem minha mãe da regra de que não podia entrar nos Estados Unidos, a não ser se fizesse quarentena em outro país. E aí eles negaram. Eles estavam meio que. Alguns lugares estavam autorizando, outros não, mas eles acabaram negando. E aí eu tive que pedir para ela ir para o México. Ela foi para o México, ela ficou. No final, ela acabou ficando 17 dias no México, que a gente estava com medo, assim, de ser muito em cima, fazer exatamente os 14 e daí dar algum problema, sabe? Então, mas foi muito tenso, assim, nesse sentido. E todo, todo esse processo, né, de você perceber essa rede de apoio, ter essas pessoas à sua volta, e podem ser várias pessoas, né, como você falou, pode ser amigas, podem ser pessoas também que você não esperava, né, eu lembro quando eu estava, logo no começo da gravidez também que eu anunciei, também não esperei muito, assim, meio que anunciei para algumas pessoas, e aí mais para frente eu fui anunciando para as outras, fui esperando, dependendo da circunstância, né. E aí umas pessoas que eu nem conversava direito começaram a chegar e me chamar, e eram pessoas que tinham filhos, né, que queriam vir conversar, perguntar. E eu lembro que eu estava naquela fase da náusea, né, os primeiros 3 meses, e eu ficava meio assim, ai, não quero falar, sabe? Não quero falar com ninguém, né? Porque essa pessoa tá falando comigo. E não era nada com as pessoas, era uma coisa comigo. E hoje eu me vejo, às vezes, eu sendo essa pessoa. Quando alguém fala que tá grávida, eu deixa eu te contar tudo, vem aqui. Né? E aí fica uma coisa meio assim, porque é como se a gente
uma paciente minha, ela falou isso, né? Quando eu falei para ela, eu tô grávida. Aí ela falou, que bom, que aí você vai na frente e me conta como é que é. Então, e agora ela já teve, né, bebê. Então, é uma jornada bonita de se viver e de ver, mas ao mesmo tempo ela é bem solitária, ou pode ser, né? Bem solitária, porque a menos que você encontre, e acho que no seu caso e da Natália foi muito especial esse grupo que a gente formou, né? Porque apareceram pessoas grávidas no grupo, de repente tinha mais de uma grávida, né? Tinha 3 grávidas de uma vez, assim, no grupo, aí foram aparecendo outras pessoas que já tinham filho e tal, mas essa coisa de, a menos que você navegue essa gravidez com alguém que está exatamente no mesmo ponto que você, que foi o meu caso, tive 2 pessoas super próximas que estavam grávidas, tipo, nasceram 2, 3 dias de diferença os bebês, e é muito louco, né? Porque você vai perguntando cada coisa. Já foi assim para você? Aconteceu tal coisa? Né? Então, parece que mesmo dentro das grávidas, né, tem os subgrupos também, né? Quem está grávida do primeiro trimestre, quem está grávida não sei o quê, e aí tem esses temas de interesse que faz diferença nessa coisa da solidão que eu estou falando, né? De você sentir que tem alguém que entende o que você está passando, mesmo que seja alguém que já viveu, não é alguém que está vivendo hoje, né, em 2023. Então, é diferente, né? Mas essa coisa de ir buscando a rede, buscando essas amizades, alguém para tomar um café e liga, faz telefonema para as pessoas do Brasil, né? Porque é o que dá para ser, o que dá para fazer. E achei muito legal essa reflexão que você fez sobre quem você foi para suas amigas que também engravidaram no passado, né? Como amiga, como é que foi essa presença, né? E como a gente vai ficando atento a algumas coisas que antes não passavam para a gente, né? Será que elas também se sentiram sozinhas, né? E por aí vai, né? Algumas coisas que eu pensei aqui, né? Então, esse ponto, concordo muito com o que a Luísa falou. Ela estava falando, eu estava assim, mexendo na minha cabeça, que você falou também, Ana, sobre a empatia que surge, né, nossa, sobre as nossas outras amigas que tiveram neném antes da gente, e aí a gente se pergunta, será que eu estive lá para ela? Será que eu fui presente? Será que eu perguntei? Muitas vezes não, porque eram fases de vida diferente, né? Muitas vezes eu não sabia o que perguntar, eu não tinha nenhuma informação sobre gravidez, sobre nenéns, ou não queria incomodar, sabe? Algumas era só, hoje em dia na rede social, né? Só aquelas interagidas mais superficial, assim, de comentáriozinho e tal, mas hoje, quando eu estou sentada na cadeira grávida, percebo o que a Luísa falou bastante, assim, como faz falta a rede de apoio, né, em geral, as amigas, a família, como é especial ter alguém que vem, que checa em você, que pergunta como você está, como está a gravidez, como você está se sentindo, alguém para ir ali tomar um café com você, um lanche, ou ir caminhar junto, tudo isso faz muita diferença, e eu acho que principalmente para gente que mora aqui, né, sozinha, assim, que não tem família aqui. Então, rede de apoio, claro, é essencial. Eu imagino que até no Brasil as pessoas que têm família lá, mesmo assim, não conseguem ter tanto apoio, né? É difícil. Então, imagina, né, o que a Luísa falou, imagina a gente que está fora. Então, para mim, é um pouquinho diferente da Lu, porque eu perdi a minha mãe pelo câncer quando eu tinha uns 15 anos para 16 anos. Minha mãe faleceu de câncer, começou o câncer de mama. Então, eu cresci, foi uma fase difícil para mim já, porque eu acho que quando uma menina já está fazendo 15 anos, tem muitas mudanças no corpo, no corpo feminino, e que eu senti muita, muita falta da minha mãe nessa fase. Também a questão emocional, né, psicológica, a maturidade emocional por conta da puberdade, né? Eu acho que seria um momento essencial em que eu precisava da minha mãe, daquela imagem feminina, e eu não tive. Então, muitas coisas desse meu mundo feminino eu tive que enfrentar sozinha. E eu um pouco que aprendi a ser sozinha. Mas até agora, até antes de engravidar, né, eu estava bem. Eu estava enfrentando o mundo, ok. Mas agora que eu engravidei, todas essas inseguranças, um pouquinho, eu acho, dessa fase feminina, voltaram. Porque, né, eu queria ter a minha mãe aqui, eu queria perguntar para ela um monte de coisa, né? Eu queria ter
energia feminina, né, materna comigo. Então, para mim, me pegou de surpresa. Então, de novo, assim, a rede de apoio tem encontrado amigas na mesma fase, principalmente, né? Mas nem todas estão grávidas, nem todas têm neném e ainda são maravilhosas. Graças a Deus, assim, eu agradeço muito a Deus por ter essas pessoas, assim. Eu acho que as amizades aqui têm sido essencial para mim, porque eu aprendo muito com vocês, com outras mulheres que já tiveram neném, principalmente as que não tiveram a rede de apoio, né? Então, juntamente, de novo, com uma terapia, né? Para me ajudar no lado emocional. Então, eu acredito que é isso para mim, assim. É mais difícil porque eu não tenho minha mãe, mesmo que eu estivesse no Brasil. Eu acho até que se eu estivesse no Brasil, eu teria um pouco mais as minhas tias ou os meus irmãos, mas eu acho que a imagem maternal, assim, é a que me faz falta. O que mais me faz falta é a minha mãe, com certeza. Eu era muito apegada a ela. Mas a gente tem que procurar, a gente tem que tomar uma atitude também. Eu ficava reclamando bastante, lamentando bastante, assim, que eu não tinha tantas amigas, que eu sentia falta das minhas amigas, da minha família do Brasil, mas eu percebi que eu precisava tomar um pouco mais de atitude, de procurar essas amizades, assim. Então, foi quando eu entrei em aplicativos de sabe, existe aplicativo de paquerar e existem aplicativos de amizade só de grávida. Foi um aplicativo assim de grávidas que eu entrei e comecei a conhecer umas outras meninas, e também no Facebook eu fui fuçando, foi quando eu encontrei a mensagem da Luísa. Graças a Deus ela mandou essa mensagem e aí eu comecei a conhecer mais gente. Então eu percebi que na minha situação eu preciso ser um pouco mais proativa em relação a procurar amizades, amigas e construir essa família, né? Essa família, essa comunidade. Porque assim, como a Luísa falou, os amigos do Brasil, cada um está crescendo, cada um está vivendo sua vida. A gente acompanha aqui de longe da internet, né? Que graças a Deus a gente tem internet para isso e que ameniza um pouquinho, como ela falou, driblar um pouquinho a saudade, né? Com a internet, mas a gente também tem que ser forte e aprender também a construir nossa vidinha aqui e nem sempre olhar para trás, mas olhar para o agora e construir nosso futuro. E faz parte, né? Faz parte também, um pouquinho de lição agora da gente, altos e baixos com gravidez, mas eu acho que também trazem muitas surpresas boas, amizades novas, um pouco de seleção também ali, saber qual é o amigo que vai estar por perto, qual é o amigo que vai se afastar um pouquinho. E é assim mesmo, e faz parte do processo. Eu acho que também, como a Luísa, tive alguns amigos que se afastaram um pouquinho, mas eu entendo como aquela análise que vocês falaram, né? Quando eu tive amigas minhas grávidas e eu não estava, eu não lembro de ter sido tão presente também, eu não lembro de saber o que fazer, o que perguntar. Então, talvez seja somente isso também, e é isso, faz parte da vida, é mudar os ciclos desse rede de apoio, né? Ou quem está ao seu redor, quem é presente na sua vida naquele momento, naquela fase. Então, isso tudo tem sido, assim, uma transformação na minha vida, sinceramente, essa gravidez, porque antes de estar grávida, eu jamais iria também me motivar a procurar mais amizades. Eu acho que toda essa minha questão com o mundo feminino também eu estou enfrentando agora, está me deixando mais forte, mais madura. Então, acredito que são tudo boas surpresas, boas lições. E não vejo a hora, o que será também quando a neném estiver aqui, né? Eu acredito que vai ser, então, mais outra fase. E aí a gente espero ter outra conversa também sobre isso. Eu ia fazer um comentário em cima do que a Nath falou, porque é igual o que eu estava comentando antes, né? A gente tem que achar uma forma de driblar a distância, né? Então, como eu comentei, eu sempre tento deixar minha família presente, né? De alguma forma eu tento deixar eles presentes.
porque como eu também estou me sentindo solitária aqui, né, assim, tive os momentos de solidão, eu também penso, como que a minha mãe está se sentindo lá, né, assim, ela não está participando desse momento, né, então ela não está participando de nada comigo. Então eu também me coloco no lugar dela, né, assim, como que ela se sente lá com a distância, né, então eu acho que é importante, assim, mesmo que às vezes ela não me pergunta todo dia como que eu tô, que a gente não se fala todo dia, mas eu sempre mantenho o contato com ela, né? Porque às vezes a gente, igual vocês comentaram, às vezes a gente tem medo, será que vai ficar incomodar a pessoa, né? Então eu sei que às vezes muitas pessoas não me mandam mensagem ou às vezes não ligam porque ficam com medo, né? De eu já tô distante, já tô longe, né? Então às vezes a pessoa fica com receio de incomodar, de estar perguntando demais. Então, assim, acho que a gente também pode, né? A gente pode entrar em contato com as pessoas. Se a gente está com saudades, então eu vou mandar mensagem, né? Eu não vou ficar esperando também a pessoa me mandar se eu tô com saudades ou se eu tô sentindo falta. Porque a pessoa pode sentir que está invadindo algum espaço e às vezes nem tá, né? Às vezes. E também a gente não precisa responder ali na hora, né? A gente responde quando a gente pode, na hora que dá, né? Na correria. Mas acho que é importante a gente, quando a gente está longe, assim, né, em outro país, a gente tem que tentar manter as relações, né, as pessoas que são importantes para a nossa vida, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, o que pode acontecer, né, quem a gente vai precisar, quem a gente pode contar ou não. Então, acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né, assim, eu sempre mando mensagens, né, para as minhas amigas, para minha família. Então, porque realmente eu não quero perder o contato, né? Não quero perder esses laços, assim. Eu quero fazer novas amizades aqui, né? Estou fazendo, conheci vocês, que maravilhosos, mas também não quero perder minhas amigas de antes, né? Então, a gente sempre tem que encontrar ali um equilíbrio, né? Morando fora. E eu estou há pouco tempo aqui, né? Estou muito recém-chegada, né? Eu completei 1 ano faz pouco tempo, então eu estou aprendendo ainda como lidar com a distância, né? Como lidar com todas essas mudanças, né? São muitas mudanças de uma vez, então acho que tudo é aprendizado, né? Tudo a gente vai aprendendo e a gente aprende com os amigos também, com as experiências das amigas, dos amigos. Então acho que no dia a dia ali a gente vai vendo como que as coisas funcionam, né? Quando a gente mora fora, como que as coisas são diferentes, né? Mas como eu falei, tudo é um aprendizado. A gente, né, tá aqui para aprender e todo dia é um aprendizado diferente. Queria só comentar também, para completar o que a Lu falou, eu achei muito legal que ela falou isso de... e como é que, pensando também, como é que a mãe dela, a família, os amigos dela estão com saudade dela lá, né? Ou que talvez não querem incomodar ela, e ela tentando ser proativa também, manter o relacionamento, né? E procurar saber deles. Então, acho que isso é um ótimo ponto também, porque a gente está tão imersa na nossa própria bolha, a gente está tão sozinha, e aí a gente fica, né, dentro dos nossos pensamentos, sentimentos, e acaba sendo só sobre a gente, mas a gente também tem que, né, uma via de mão dupla, né, a gente também tem que manter contato e perguntar dos nossos amigos que não necessariamente estão grávidas também, que não necessariamente, né, têm família, mas o que está acontecendo na vida deles, né? Eu acho que é legal. A Lu até abriu um pouco meus olhos para esse lado, assim, de ir atrás também dos amigos, né, do Brasil também, que eu sinto falta. E o que está acontecendo? Como é que você está? Né, na vida deles, não necessariamente precisa ser sobre mim, não necessariamente precisa ser um amigos que estão grávidas e que têm nenéns também, né? Mas participar da vida deles também, perguntar como é que eles estão. Eu tenho algumas amigas que ainda estão casando, ainda estão fazendo um curso, estão fazendo uma viagem, e eu acho que é legal isso, assim. Foi legal que a Luísa falou, me deu abriu mais o meu olho, assim, para também cultivar, continuar cultivando e crescendo essas amizades também, dessa forma. E acho que essa é uma questão muito importante também das amizades e do outro lado, né? Eu lembro de uma amiga minha falar, não é porque eu não tô grávida e nem quero ser mãe que eu também não tenho valor e não posso entender o que está acontecendo, né, na sua vida. E, ao mesmo tempo, de eu me interessar e pensar, nossa, que bom ter pessoas que não vão ficar falando sobre criança comigo, vão ficar falando sobre gravidez comigo, né? Vão falar de outro assunto, né, que seja diferente, sobre sair um pouco de nós, né? Eu acho que realmente, quando você está muito ali vivendo a situação da gravidez,
a solidão vem de fora e de dentro. E a coisa mais irônica é que tem uma pessoa junto com você ali, né? Quando você tá grávida, e mesmo assim a gente se sente sozinha, né? Nesse sentido que a gente comentou aqui. Mas, no entanto, é isso. Realmente poder, às vezes, sair um pouco do tema é muito importante, muito interessante para a saúde mental, para poder variar um pouco e ir vendo outras coisas, que a vida não acabou, não parou, né? Tem mais coisa aí rolando, né? E, pessoal, a nossa prosa está se estendendo, que a conversa está muito gostosa. Então, estou pensando aqui que é melhor a gente dividir esse episódio em 2. Então, esta foi a primeira parte da prosa das 5 sobre gravidez no exterior e saúde mental. E no próximo episódio a gente continua com esse tema. Até lá!